Senhor Jesus Cristo, hoje dia 18 de janeiro de 2024, vamos ler o nosso salmo do dia. É o Salmo 32, a partir do verso 1, assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não chegarão. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresco e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Rimando que louvado seja o nome do Senhor Jesus. O salmista aqui fala da felicidade do homem, que se arrepende e recebe o perdão, a misericórdia de Deus. Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Como nós temos falado muito durante as ministrações nas orações, o pecado nos afasta de Deus. A palavra do Senhor diz que as mãos de Deus não estão encolhidas para nos abençoar, mas são os nossos pecados que fazem uma separação entre nós e Deus. Deus, Ele é santo. E quando nós estamos em pecado, nós nos afastamos dele automaticamente. Porque o pecado também enfraquece o nosso espírito. O pecado, ele exalta, fortalece a nossa carne. E quando nós estamos com a carne mais fortalecida do que o espírito, nós naturalmente vamos querer fazer as coisas da carne. É quando paramos de orar, temos preguiça de meditar, começamos a perder a fé, começamos a tirar os olhos do alto, como lemos. Acredito que há 1 ou 2 dias que do alto vem o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Mas isso é para aquele que está no Espírito, porque um dos frutos do Espírito Santo é a fé, é a longanimidade. O pecado compromete a nossa comunhão, a nossa aliança com Deus. E por estarmos de acordo, a viver de acordo às nossas próprias paixões, aos desejos da nossa carne, ao mundo, nós nos tornamos inimigos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz: aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Não tem como haver aliança entre a luz e as trevas. Nós devemos ter o hábito, o costume de confessar os nossos pecados. Porque o pecado traz a morte espiritual. O pecado traz tantas consequências que é impossível falar tudo numa única palavra. De onde surgem as maldições? A maldição é a transgressão à lei de Deus. O pecado é a transgressão à lei de Deus. Ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido. Está a falar de uma possível enfermidade, de um sofrimento que ele sentiu no seu corpo físico. Porque há enfermidades
que são causadas por causa do pecado. Há uma passagem que havia um cego de nascença e ele foi visto pelo Senhor Jesus e pelos discípulos. A primeira pergunta que os discípulos fizeram: Senhor, quem pecou para que ele nascesse assim? Os seus pais, eles indagaram: quem pecou? Será que é ele? Será que os seus pais ficaram assim? Fizeram essa pergunta: quem pecou para que ele nascesse assim? Isso nos mostra que eles tinham um pequeno conhecimento das consequências do pecado. Mas naquele caso específico não era pecado. O Senhor Jesus respondeu: ninguém pecou. Isso aconteceu para que o nome do Senhor fosse glorificado. Os pais não pecaram, nem ele mesmo pecou, para que viesse aquela cegueira, aquela enfermidade. Não que eles não sejam pecadores, porque todos nós, seres humanos, somos pecadores. Mas estamos a falar de um pecado que causou a cegueira no homem. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus pesa sobre nós quando nós estamos em pecado. Vamos voltar para o povo de Israel. Eles são um exemplo para nós, servem de um exemplo para nós. A sua conduta. Eles se afastaram dos caminhos do Senhor várias vezes. E o que causou esse afastamento, esse pecado? Desgraça, cativeiro. Não alcançaram as promessas, não alcançaram a terra prometida, não chegaram, não pisaram. Não chegaram, tudo por causa do pecado. O pecado é o trunfo do diabo. O diabo diz assim: como irei conseguir afastar os crentes da presença de Deus? E ele mesmo responde: pelo pecado. Por isso é que ele nos alicia sempre para cair nas tentações da carne, para pecar. E porque o pecado abre porta para o diabo, abre uma brecha, uma legalidade. O mundo espiritual, ele é legal. Quando nós damos legalidade ao diabo com o nosso pecado, ele entra e ele faz. Mas a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Nós não estamos condenados quando pecamos, porque ainda existe uma chance. Ainda existe uma chance, que é clamar a misericórdia do Senhor, porque bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em quem a transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Devemos confessar os nossos pecados a Deus todos os dias e clamar pela sua misericórdia. Pedir que Ele venha nos lavar e nos purificar com seu sangue, porque o diabo é o acusador. A palavra do Senhor diz que ele é o nosso acusador. Ele vai diante de Deus e nos acusa. Olha, fez isso, fez aquilo, isso e outro. Mas quando nós confessamos os nossos pecados e clamamos a misericórdia do Senhor, o sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos purifica, nos justifica. E não há condenação para nós. Quando o diabo se levantar contra nós, ele vai cair por terra, porque ele verá o sangue precioso de Jesus. Esse sangue não tem mácula, não tem mancha, é um sangue santo, o único justo e santo que passou por essa terra, Jesus Cristo de Nazaré. Contra o sangue de Jesus, o inimigo não pode. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Mais uma vez, vamos voltar para a misericórdia de Deus. O diabo muitas das vezes nos acusa aquilo que a gente fez, como se não tivesse perdão. Você já fez isso, você já fez aquilo. Muitos se afastam da presença de Deus depois de cair em certos pecados, se sentem imerecedores, indignos.
Quando nós confessamos os nossos pecados, abrimos o nosso coração, o nosso Deus de misericórdia nos perdoa. Ele nos lava, nos purifica com o seu sangue e nós nos tornamos alvos e brancos como a neve. Já fizemos várias orações clamando a misericórdia de Deus e eu disse que há males, que só o fato de você clamar a misericórdia do Senhor, há maldições que serão quebradas, porque as maldições são fruto do pecado, da iniquidade e da desobediência. Que o Espírito Santo venha ministrar no teu coração e que a partir desse momento confesses os teus pecados e serás bem-aventurado. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.